Fala meus queridos e minhas queridas do Bitec, tudo beleza com vocês? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos fazer a análise completa do Redmi 2, que é esse belo aparelhinho aqui, fabricado pela Xiaomi do Brasil. Se você ainda não conhece ou nunca ouviu falar dessa marca, vem comigo que você vai conhecer e ela é bem interessante. Bom, meus queridos e queridas, como eu sempre falo, se você ainda não assina o Bitec, clica aqui porque tem muito vídeo sobre tecnologia com muita qualidade de informação para você. Tem análise, tem review, tem papo, tem coisa pra caramba, beleza? Bom, meus queridos, eu tô utilizando o Redmi 2 há mais ou menos já um mês como celular principal. Se você não viu o vídeo do unboxing, eu tô colocando o link aqui para vocês disponibilizando. E se você não conhece a Xiaomi não é nada mais, nada menos do que a marca que mais vende celular na China. Ela ultrapassou a Samsung e a Apple, e ela é conhecida por fabricar celulares com muita qualidade por um preço baixo, por baixo custo, a verdade é essa, e veio para o Brasil aqui em julho trazendo os aparelhos dela. A gente tem disponível hoje o Redmi 2, que é esse aparelho aqui, e o Redmi 2 Pro, que é um aparelho igualzinho a esse por fora, mas com configurações mais robustas. Mas vamos falar um pouquinho então sobre a minha experiência com o Redmi 2, o que eu tenho achado. Vou falar um pouquinho das especificações técnicas, coisa rápida, mas o que mais importa aqui para mim, e eu acredito que para vocês, é a experiência do usuário. E é isso que eu vou passar para vocês como a forma principal aí de atenção. Falando um pouquinho das especificações técnicas rapidamente desse produto aqui, ele possui um processador de 1.2 GHz de 4 núcleos, 1 GB de RAM, 8 GB de memória interna, uma tela IPS que dá um campo de visão e uma cor melhor de 1280 por 720 pixels com 331 pixels por polegada, se eu não me engano, que é uma relação de densidade bem boa para a tela, trazendo uma qualidade aí de imagem boa, com pretos bem pretos, uma luminosidade legal e uma definição bem interessante. Ele possui também aqui na tela tecnologia Dragon Tail, que é como se fosse um Gorilla Glass que evita riscos e tem se comportado muito bem. Eu não estou usando ele com capinha nem nada, mas eu não tive nenhum risco na tela até agora. Coloco no bolso, tiro do bolso, coloco em cima da mesa e tal, com cuidado, obviamente, mas ele está se comportando muito bem. Em relação ao uso, né, a pegada dele, que eu esqueci de falar, é uma pegada muito confortável. A tela de 4.7 polegadas para mim é uma das melhores telas que tem, um dos melhores tamanhos de tela, porque você consegue com uma mão só digitar, então ela é bem prática, boa para colocar dentro do bolso, não é muito grande, você alcança praticamente a tela toda com uma mão só, se você tiver uma mão média, né, se você tiver uma mão pequena, já vai ser um pouco ruim, mas nada demais também, e muito gostoso de usar. Falando um pouco da câmera, ele tem uma câmera de 8 megapixels aqui atrás, 2 megapixels aqui na frente, câmera frontal sem flash, com flash traseiro aqui, e atrás um reprodutor de áudio de uma qualidade bem interessante que eu vou falar para vocês mais à frente no review. Aqui embaixo temos apenas o carregador dele, e aqui na frente nós temos apenas os botões padrões do Android, mas que são invertidos. Aqui a gente tem o back e aqui a gente tem o gerenciador de aplicativos, que normalmente nos aparelhos Android são ao contrário, esse botão aqui e esse é aqui, mas é uma coisa que você se acostuma. Agora falando um pouquinho da qualidade de construção do aparelho, galera, ele é um aparelho de R$499, ou seja, R$500. Ele é bem construído, tá? Não tenho o que falar. Essa é uma capa plástica aqui atrás, pelo que vocês podem ver, bem lisa, tem um toque meio um pouco aveludado, digamos assim, é um plástico mais emborrachado. Achei bem interessante. Na lateral aqui, esses botões, eles fazem parte da capa, então quando você tira a capa ele vem junto, mas tem uma qualidade de construção muito boa. Pelo preço dele, realmente, ele é um celular, tem uma configuração, digamos, intermediária, mas ele tem um acabamento quase premium. Em relação à qualidade da tela, é muito boa, galera. Eu achei bem interessante. Se eu não me engano, ele tem um pouco menos de resolução do que o iPhone 5 ou o iPhone 6, então as cores são muito bem definidas, é muito nítido a tela, os pretos são bem profundos, digamos assim, e a gente consegue ter então uma utilização aí até para fotos, para visualizar foto, vídeo na internet e tal, muito boa. 1280 por 720 pixels é uma resolução razoável para tela, existem telas bem melhores hoje em dia, mas para uso diário atende perfeitamente. Falando um pouco da câmera, é uma câmera que atende bem, ela tira fotos de resolução média, obviamente que você se aproximar, você já vê uma grande pixelação, digamos assim, bastante pixel, mas não é nada demais, é bem aceitável pelo preço do aparelho. Me surpreendeu até porque tem celulares bem mais caros que às vezes não se comportam tão bem em condições de luz variadas, digamos assim. Esse celular aqui, ele se comporta bem em condições de luz um pouco mais complicadas, até porque ele tem um sensor com retroiluminação, que é um sensor que absorve a luz de uma forma melhor. Então no uso do dia a dia, eu gostei bastante da câmera dele, até em condições mais baixas de luz, ele respondeu bem, ele não se perde muito, então o software dele para a câmera bem aceitável
acertado e também é muito gostoso de mexer, porque ele é bem parecido com o software do iPhone, mas ele é bem simples, bem basicão, não tem muita coisa na tela, então é fácil de você mexer, torna o uso no dia a dia aí bem simplificado. Agora falando, galera, um pouquinho do hardware dele, como é que é o desempenho deste aparelho, e é aí que a gente tem um ponto a melhorar. Esse é um aparelho que possui 1 GB de RAM. 1 GB de RAM hoje é uma memória já mais baixa. Nos aparelhos de entrada a gente já vê 2 GB de RAM. E a Xiaomi lançou o Redmi 2 Pro com 2 GB de RAM, 16 GB de memória interna e o mesmo processador. 2 GB de RAM seria já o ponto legal para esse celular. Com 1 GB de RAM a gente observa que ele fica muito lento em alguns momentos, quando você abre muito aplicativo. Não precisa ser muito, quando você abre na faixa de 4 a 5 aplicativos ele já começa a dar umas engasgadas, então você tem que estar sempre gerenciando a memória RAM dele. A gente já sabe que o Android não é muito bom para gerenciamento de memória RAM, e o que eu percebi é que o sistema do MIUI 6, que é o sistema que eles usam em cima do Android, eu vou falar dele que é muito interessante, ele toma bastante memória RAM, então normalmente eu observo que sobra na faixa de 300 megas livre de memória RAM. Quando você abre um aplicativo, 2 aplicativos, isso já cai para 100 megas de memória RAM. Então você tem que o tempo todo abriu um aplicativo, usou, se você abrir um outro, beleza, abriu o terceiro, já tem que fechar aqueles outros 2 que estavam abertos. Muitas vezes eu observei travamentos até pesados, onde o celular fica preto, demora para a tela voltar um pouco. Então você vai ter que ter um pouco de atenção para o gerenciamento da memória RAM. Tem que toda hora ficar abrindo o gerenciador de tarefa e fechando os aplicativos para não dar problema. O que eu observei é que para uso leve, sem problema nenhum, você vai conseguir utilizar. Se você for um usuário um pouco mais exigente, e quando eu digo exigente é utilizar muitos aplicativos ao mesmo tempo, você já vai ter um pouco de engasgo com ele. Eu recomendaria para você procurar o Redmi 2 Pro, que aí sim a gente vai estar falando de uma configuração bem interessante para esse aparelho aqui. Mas não é nada que também que seja, nossa, o celular não funciona, tá travando o tempo todo, não é nada disso. É que eu estava acostumado com aparelhos com uma configuração mais bruta, digamos assim. E esse aparelho aqui, de qualquer forma, ele é muito bem dimensionado para o tipo de proposta que ele tem. Ele é um aparelho de entrada com configurações de um celular já intermediário. Mas a Xiaomi poderia ter colocado 2 GB de RAM já no aparelho de entrada, que eu acho que seria muito mais bem-vindo e muito mais bem dimensionado e atenderia um público muito maior. Mas de qualquer forma, não deixa de ser uma configuração bem interessante pelo preço que ele apresenta. E agora falando sobre a interface dele, galera, sobre a MIUI 6, que é a interface que vem nesse aparelho aqui. A MIUI 6 é baseada em cima do Android 4.4.4, que é o KitKat, e já existem alguns aparelhos lá fora que são baseados na nova interface aí do Android, que é a 5.0. Em relação a ser a interface KitKat mais antiga, para mim não fez diferença nenhuma, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, galera, essa foi a melhor interface de Android que eu já usei de longe. Eu gostei muito da MIUI e me surpreendeu, eu realmente não estava esperando que eu fosse encontrar uma interface de Android que me agradasse tanto. Eu sou um cara que sempre fui acostumado com iOS, sempre usei muito iOS, e ela lembra muito o iOS, querendo ou não, vocês podem até ver aqui na tela que os ícones são bem semelhantes. A forma que a Xiaomi trabalhou nessa interface deixou ela muito simples, muito objetiva e muito fácil de encontrar as coisas. Então, conforme você vai mexendo, você encontra as coisas com muita facilidade. A gente não tem aquele botão principal aqui, que é padrão do Android, para você abrir todos os aplicativos, e as interfaces aqui de menu de notificação, de ligar Bluetooth, desligar Bluetooth, até as configurações são muito padronizadas e muito bem feitas. É uma interface agradável de se utilizar e que, na minha opinião, foi a interface que eu mais gostei. Eu realmente não esperava uma coisa dessa. Os caras acertaram em cheio. Se você gosta de uma interface objetiva, muito bem acertada, fácil de mexer, bonita, fluida, porque ela é muito fluida, a MIUI você vai se apaixonar por ela. Então, parabéns pra Xiaomi, os caras acertaram em cheio. É isso que eu tenho pra falar, é uma interface foda. De todos os Androids que eu já mexi, eu gostei muito da Xiaomi. Realmente, o sistema foi uma coisa que me chamou extremamente a atenção e tem um futuro bem brilhante aí pela frente. Falando agora da bateria, né? A duração da bateria dele é uma duração normal, não tem nada de mais nem nada de menos. Ela é até bem satisfatória, porque ela tem esse celular, ele tem um baixo uso de energia. Então, se você for um usuário intermediário, você vai conseguir tirar ele 7 horas da manhã e precisar ele recarregar 10, 11 horas da noite. É um resultado bem satisfatório, principalmente para um aparelhinho desse tamanho aqui, que ele é bem pequenininho, se vocês forem ver. É uma bateria de 2.200 mAh, se eu não me engano, que é uma voltagem mais baixa, mas ela é muito bem dimensionada para o aparelho. Bom, galera, eu acho que é isso. Se você está procurando um celular com um custo-benefício bom, eu falo para vocês, olha, vale a pena, vale muito a pena, principalmente por causa da interface da MIUI, muito bem dimensionada para esse aparelho. Então é isso aí, galera. Se vocês tiverem dúvida ou comentário, se você tem um Redmi, coloque aí, por favor. Vamos ver o que a galera tá achando da marca aqui no Brasil. A Xiaomi do Brasil vai trazer muita novidade ainda. Espero poder colocar a mão nos próximos aparelhos deles.
eles, porque vão ser bem interessantes. E é isso aí, galera. Então, como eu sempre falo, se você não assina o Bitec, não esquece de clicar aí, porque tem muita coisa legal para melhorar o seu dia a dia. Eu sou o Felipe Becker, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá o seu like aí, qualquer coisa, e um abraço.